Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Adriana Linhares, que é presidente do Sindicato dos Vigilantes, e a gente vai falar sobre greve. É isso mesmo. Olá, Linhares, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aí novamente no nosso programa para passar as novas situações da nossa categoria no estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Vamos começar pelo básico. Para quem não assistiu nenhum programa que eu tive o prazer de conversar com você, para a gente falar um pouquinho sobre o sindicato e logo em seguida a gente entra no assunto foco, o tema do nosso bate-papo de hoje, que é a questão da greve. Queria que você me explicasse o que é o sindicato, há quanto tempo existe e quais são os profissionais que fazem parte da sua categoria. Pois bem, nosso sindicato foi fundado em 1989. Antes era uma associação, depois da fundação virou sindicato. Nós representamos todos os vigilantes patrimoniais, empregados em empresas de segurança, escolta armada, transporte de valores e etc., da nossa categoria. Somos uma entidade não governamental e trabalha em prol da nossa categoria. Certo. Hoje vocês têm mais ou menos quantos profissionais que atuam nesse segmento em Petrópolis? Existe uma estatística? Petrópolis hoje é em torno de 980, só na cidade de Petrópolis. Certo. O sindicato de vocês hoje, ele atua apenas na cidade de Petrópolis ou em algumas outras cidades vizinhas? Porque alguns dos nossos sindicatos também atuam em outras cidades. Não, nosso sindicato abrange não só nossa região, mas também Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul, Sapucaia, Levi Gasparian, São José do Vale do Rio Preto e Paraíba do Sul. Areal também, tá? Maravilha. Você responde, então, por vigilantes, como presidente do sindicato de todas essas cidades. Nossa entidade aqui representa todas as cidades. Maravilha. A nossa base de abrangência. Maravilha. Hoje, você me falou que em Petrópolis a gente tem cerca de 980 trabalhadores da categoria. Desses, quantos são os associados ao sindicato? Temos em torno de 670 hoje, fora os aposentados, que a gente não conta os aposentados, mas são associados legal. Legal. Então, a gente está falando de um percentual bem grande, se a gente for parar para pensar, na casa mais ou menos de 60%. Sim, aproximadamente 60% a 70% nós temos associado hoje. O que, por sinal, comparado com outras bases sindicais, de outros sindicatos, é considerado um número grande, né? Razoavelmente grande nosso, com certeza. Que legal. Eu fico extremamente feliz. É o que mais tem associado dentro da base territorial de todos os vigilantes do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um dos sindicatos que tem muito mais associados. Por ser pequeno, mas temos bastante associados. Isso é muito interessante, Linhares, porque com certeza isso é o resultado de um trabalho muito árduo em que o vigilante percebe resultado do trabalho do sindicato. Você comunga dessa opinião? Com certeza, a gente procura fazer sempre o melhor trabalho possível. A gente procura estar sempre na base, sempre atendendo de forma cordial, sempre tem reclamação, tem alguma denúncia, a gente está sempre tentando resolvê-la para poder a gente pegar mais credibilidade ainda mais perante a nossa categoria. Maravilha. Obviamente, cara, tem aquelas resistências, né? Tem as resistências que é um pouco difícil, mas existe a resistência ainda. Mas a gente vai quebrar elas ainda, com certeza. Eu acho, Linhares, que resistência existe em qualquer área. Porque, assim, para quem acredita, né? Até Jesus, que diziam que era 100% bom, tinha gente que não gostava. Imagina nós, seres humanos normais nesse mundo, né? Então é um processo, mas com certeza, no que se pensa numericamente em base sindical, ter 70% dos trabalhadores de uma categoria associados, filiados ao sindicato, é com certeza um número muito interessante e
Ao longo desses meus quase 7 anos trabalhando direto com o movimento sindical, eu fico extremamente feliz em saber que os trabalhadores vigilantes entendem o papel do sindicato e o valor do sindicato. Dando continuidade... Para a gente é de suma importância isso, até porque a gente só vive disso aqui dentro do sindicato. O sindicato nosso é gerido pelo dinheiro do associado. E por isso conseguimos nos manter aqui com a nossa base Petrópolis, nossa base Três Rios, sem problema nenhum. A gente consegue se manter tranquilo, mantendo todos os direitos, todos os planos médicos que a gente tem, as assistências médicas, jurídica, apoio total juntamente com o dinheiro da categoria. A gente não tem mais nenhuma outra base econômica, somente o dinheiro da categoria, a gente mantém toda essa estrutura para eles. Entendeu? Exatamente, para eles, isso é muito importante. Exatamente. Nesse pensamento de para eles, queria que você me falasse como é que está, em via de regra, a situação do trabalhador vigilante durante a pandemia. Eu me lembro que a gente gravou um programa algumas semanas atrás, não sei exatamente mais quando, mas a gente foi na pandemia, porque a gente gravou online, então foi nesses últimos 4 meses. E você me disse que não tinha ocorrido um grande número de demissão, nem contratação, estava mais ou menos girando em torno do tradicional. Estou certa ou estou errada? Está certíssima, Carla. Além de não haver grande número de demissões nessa pandemia, houve contratação, que foi melhor ainda, até porque as Caixas Econômicas Federais teve uma enorme contratação para aqueles vigilantes que ficam operando na regularização, no cadenciamento das filas. Então, houve contratação. Teve demissão? Teve, mínima, mas a contratação foi muito maior do que as demissões. Nossa categoria hoje é essencial, a gente está em todos os locais. As empresas de vigilância estão em todos os locais, a gente não deixou de trabalhar em nenhum momento. Apenas, eu volto a dizer, um posto na cidade de Petrópolis que houve redução, que foi o Sesc Quitandinha. Os demais, todos normalmente trabalhando e contratando. Exatamente, até porque o Sesc Quitandinha tinha uma relação muito grande com o turista. Então, exato, provavelmente, o patrimônio fechado houve essa questão. Mas aí houve fluxo de profissionais, ou seja, alguns foram demitidos, outros foram contratados, mas em via de regra, a gente teve aí um maior número de contratação em comparação a demissões com relação à categoria dos vigilantes nesse período de pandemia. O que, mais uma vez, é um dado interessante e importante para a gente estar compartilhando com o telespectador lá de casa, que em algum momento pode também estar pensando em que nova área se profissionalizar agora, nesse momento de pós-pandemia. Talvez o processo para ser vigilante seja interessante, e aí vem a minha pergunta. Ser vigilante não é apenas ser grande e forte. Existe todo um curso que eu queria que você me lembrasse, em linhas gerais, como é que é a formação do vigilante para ele participar dessa categoria tão importante que nos defende, nos protege em tantos lugares no dia a dia. Pois bem, como você disse, ser vigilante não é ser um cara forte, aquele leão de chácara. Hoje a segurança não é mais leão de chácara. Não é mais aquele brutamonte que existia antigamente. Hoje, para ser um vigilante, você tem que ter cursado hoje. Apesar de nós acharmos que é muito baixo o grau de instrução, que é a 4ª série completa primária, acima de 21 anos de idade, não possuir nenhum tipo de anotação criminal, estadual, Justiça Federal, Justiça Militar... Tem que ter um nada consta civil e criminal. Exatamente. Não pode estar nem ter respondido nenhum tipo de processo criminal. Ótimo. Regularizado. E o curso é um curso feito de 200 horas aulas, num centro de formação credenciado pela Polícia Federal, e dali ele vai fazer todo o procedimento da formação, e tão logo termine o curso, vem o certificado de formação dele, que é reconhecido pela Polícia Federal. Aí vai ter um registro profissional na DPF, no qual ele vai poder trabalhar de vigilância, armada ou desarmada. Certo. Outra coisa, Carla, nós somos a única profissão hoje, acredito eu não, com certeza, que se recicla de 2 em 2 anos. A gente tem que estar sempre se aprimorando de 2 em 2 anos para poder exercer a nossa profissão. Então, existe um processo de nova certificação? Novo curso de reciclagem, que aí já é 50 horas aula, 50 horas de aula, né? Com todas as certidões novamente, apresentar todo o processo de lisura, de estar sempre
limpo no seu nome nas anotações criminais, etc. Somos a única categoria que de 2 em 2 anos tem que se reciclar. Isso é muito interessante para a gente. Não é? Isso é muito interessante da gente compartilhar com o telespectador, porque na maior parte das vezes tem muita gente que ainda está no inconsciente que o segurança de um evento, o vigilante de um patrimônio, ele pode ser só aquele homem ou mulher grande e aparentemente forte. E eu me lembro sempre dessa questão, porque uma das vezes que eu conversei com o Sindicato dos Vigilantes, quem me concedeu uma entrevista foi o Adriano Machado. Ele continua na diretoria do sindicato? O Adriano Machado agora já está em outra cidade, está morando em São Gonçalo. Certo. E agora já está com outra função, já está morando na cidade, não pode mais ser diretor nosso. Ah, já está em outra cidade, tá não está longe mais de trabalhando Petrópolis. Mas eu me lembro que o Adriano era muito mais baixo que eu. E essa foi uma das questões que eu levantei na nossa entrevista ao vivo, falando assim, Adriano, como é que pode ser vigilante baixinho? E ele falou que não tinha nada a ver, que era uma relação de trabalho, de técnica e tal, dependendo de postos específicos que você vai trabalhar. E foi muito interessante a informação na época, por isso que eu achei que valia a pena a gente trazer de volta essa questão para o nosso telespectador de casa, que talvez esteja assistindo pela primeira vez um bate-papo sobre a questão dos vigilantes. Voltando para a nossa questão. Comentando aqui, para ser segurança, não precisa ser forte, tem que ser. A segurança é a prevenção. Nós fazemos a prevenção do que vai acontecer. A gente previne, estamos indo para prevenir o ocorrido, não deixar que aconteça. Então, por isso tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria, tem que saber agir na hora certa e, contudo, dentro dos trâmites legais. Não necessariamente força bruta. Negativo. Continuando ao nosso bate-papo, Linhares, queria que você me falasse como é que está a situação dos trabalhadores, dos vigilantes, nesse momento de pandemia. Porque o grande papo desse programa de hoje é a gente falar que vocês estão avisando que vão iniciar um processo de greve. E aí eu queria que você me explicasse como está o dia a dia dos trabalhadores e quando é que chegou a culminância da greve que se inicia dia 20 de julho. Queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Carla, vou te dar um panorama assim, bem básico, fazer um resumo de tudo que vem acontecendo. Isso aí. A nossa database é 1º de março. Já estamos bem atrasados quanto à nossa database. Então, a gente vem negociando desde janeiro, final de janeiro, nós vemos negociando com o patrão. Apresentamos nossa pauta de reivindicação salarial, unificada com todos os sindicatos do Estado do Rio de Janeiro. Apresentamos, negociamos, estava quase tudo acertado em meados de março. Até o dia 1º, dia 15 de março, estava tudo acertado. Nós estávamos aguardando apenas sair o índice inflacionário, que sai em torno do dia 10 a 15 de março, para a gente poder fechar a nossa negociação. Com tudo isso, veio os decretos, as OMS, que não poderiam mais fazermos reuniões presenciais. Exato. Aí o patronal se aproveitou desse sistema, fez um documento, suspendeu todas as negociações que nós estávamos fazendo, devido a não poder mais fazermos as reuniões presenciais, fez outra atividade da nossa convenção coletiva até 20 de maio. Aí, a partir de 20 de maio, a gente ia voltarmos a fazer negociação sobre nossa convenção coletiva de trabalho, para renegociar ela, para poder manter a outra atividade. Só que, daí para frente, o patrão começou a usar as MPs, usar as leis que veio para prevalecer para eles, as MPs que prevalecem somente ao patronal, não a nós empregados, veio para o empregador. Começou a usar disso tudo, essas artimanhas, para poder empurrar para frente, que não poderia negociar conosco agora, devido à pandemia, devido a várias suspensões de contrato de trabalho, devido às MPs, fez vários empecilhos para que não possamos sentarmos, nem fazer por videoconferência as nossas negociações. Aí, o que nós fizemos? A parte laboral. Entramos com pedido, juntamos todos os sindicatos, entramos com pedido no Tribunal do Trabalho, para que consigamos fazer audiência e levar a nossa outra atividade, renovar a nossa convenção coletiva de trabalho. Porque nós estamos ainda sem convenção coletiva de trabalho. Fizemos todos os trâmites legais, tivemos várias reuniões com o tribunal e com o patronal para resolver a situação da nossa convenção, a princípio, e, em contrapartida, continuar negociações salariais. Com tudo isso acontecendo, tivemos a última reunião
final foi agora dia 29 de junho, com o tribunal e com o patronal, e todos os sindicatos de base do Rio de Janeiro. Por final das contas, a patronal insistiu novamente em dizer que esse ano, devido à pandemia, o lema era preservar emprego, não dar aumento salarial para a categoria de forma alguma. Tendo isso em vista, a própria procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Débora, entendeu o que o patronal estava querendo dizer e disse bem claro ao patronal: vocês vão botar o Rio de Janeiro num caos. Ela já deu a entender que nós iríamos para a briga, para a greve. Aí nós colocamos para o patronal e para o próprio tribunal que as decisões iam ser tomadas agora pela categoria. Nós, sindicatos, laboral e patronal, não tínhamos mais diálogo, não tem mais diálogo. Eles encerraram o diálogo dizendo que é 0 de aumento no salário e 0 de aumento no ticket de alimentação. Isso quer dizer que nosso ticket de alimentação já vai congelar para 2 anos, se a gente não conseguir rever esse ano. Então, nós temos 2 anos de ticket congelado, um valor já está obsoleto, que não... Você sabe muito bem, gente, nós sabemos 2 muito anos que imagine se o arroz com feijão custa a mesma coisa 2 anos atrás. O que congelasse 2 anos, exatamente. Então, isso é ridículo. Eu ia adorar se o arroz e feijão tivesse congelado há 2 anos, mas não está. Está congelado na minha geladeira, no congelador, aqui no mercado não está congelado, não, está bem quente. Aí, resumindo, o patronal veio com uma proposta absurda. Primeiro, a proposta dele é o quê? Garantir as causas sociais da CCT, excluir as causas econômicas até o fim do estado de calamidade pública em dezembro de 2020. Isso quer dizer o quê? Que ele quer que a gente mantenha toda a convenção, mas exclui as causas econômicas, que são salário, tipo de alimentação e as cláusulas sociais que nós temos, que a gente dá algumas condições para o vigilante. Entendeu? Tipo plano, assistência médica e etc. E tal. Era o que ele colocou para a gente? Congelar o piso salarial e do ticket, refeição. E ainda, acabar com a assistência médica, os auxílios que nós damos, e trocar isso por um valor de R$35 de uma cesta básica. Então, o aumento salarial que seria R$35 de uma cesta básica, incluído, que seria acreditado junto com o vale alimentação. Apenas isso. O resto tudo zero. Quando a gente fala de database e a gente fala de reajuste salarial de categoria, a gente aprendeu aqui, todo o nosso telespectador de casa, eu também aprendi, e aprendi de verdade, que existem 2 coisas distintas. Uma coisa que é a reposição da inflação. E você bem disse que estava esperando a inflação do período. Primeira pergunta, qual é a inflação do período para esse período agora da renovação dos contratos dos trabalhos e para o novo valor dos vigilantes? O que a gente tem de inflação? A inflação do período de março, que fechou em fevereiro, se eu não me engano, estava 3,69, 3,70. Essa é a inflação. Vamos botar 3,7. E quanto que vocês estão pedindo? Que aí vem a reposição da inflação, que é o que o trabalhador perdeu, ele ganhava X, teve a inflação, então ele está ganhando X menos a inflação. E aí a gente faz a reposição, ou seja, para ele continuar ganhando o mesmo valor. E uma outra coisa que a gente fala aqui, o tempo todo no programa Trabalhador em Foco, é de uma coisa que se chama ganho real. Quando a gente está falando em reajustar o salário, a gente está falando em repor o que o trabalhador perdeu por conta do aumento do preço de tudo. E uma outra coisa que é para ele ter um valor de salário melhor, que é para ele ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente. E aí é sempre o trabalho do sindicato conseguir o maior ganho real possível para a sua categoria de trabalhadores. Qual era o ganho real pedido? Qual é esse percentual que o patronal está dizendo que é tão absurdo assim para a categoria? Na época da nossa primeira assembleia que nós fizemos de montagem de pauta salarial unificada, a gente estava pedindo o índice, a reposição inflacionária, que era o índice inflacionário dos últimos 12 meses, mais 0,5%, a metade dessa inflação. Na verdade, era isso. Se ela deu 3, a gente queria 1,5%. Então, era a inflação inteira, mais a metade dela que viesse como ganho real. Na verdade, era mínimo que a gente estava pedindo. E aumento, claro, no vale alimentação. Porque o vale alimentação não pode ser em cima da inflação, porque fica muito pequeno o valor, fica centavos. Então, a gente estava pedindo um vale alimentação de R$ 26
Começamos com 26, mas podia chegar a R$ 25, que a categoria estava de bom grado com esses R$ 25, que hoje é 22. Por dia. Entendi. E aí agora percebeu-se que não há mais negociação e aí vocês vão para a greve. É isso, né? Exatamente, que agora eles estavam, na época, estava cedendo, antes da pandemia, antes de tudo estava cedendo. Agora, com a pandemia, eles resolveram que não vão dar mais nada. Então, mediante a isso, não tem outra opção. A gente vai lutar, eu sei que a gente não vamos conseguir o que nós queríamos antes, que era o índice inflacionário mais a metade da inflação. Óbvio que não. Que se for para o tribunal, vai julgar somente índice inflacionário. Então, pelo menos o índice hoje inflacionário já nos ajudaria. A gente não quer nada além do que a reposição salarial. Não é nem ganho real. Me explica, Linhares, como é que é esse sistema de greve estabelecido pelos vigilantes? A partir de que dia? Qual é a previsão e quem para de trabalhar? Vamos lá. Fizemos nos dias 9, 10, 11 e 12, nós fizemos, por não poder fazer mais de assembleias presenciais, fizemos uma votação com toda a categoria do Estado de Janeiro. Aí tinha as duas propostas, a proposta patronal e a proposta nossa, que seria a greve. A maioria, pode votar que 95% votou a favor. Da greve. Da greve, exatamente. Agora nós estamos fazendo as publicações, dando legalidade à nossa greve, eu fiz as publicações do estado de greve, e a partir do dia 20, 0 hora do dia 20, toda a categoria de vigilantes vão estar em greve. Isso não quer dizer que todos vão aderirem, tem muitos que não aderem, mas nós vamos fazer tudo para que todos entrem em estado de greve para poder conquistar o que nós queríamos. Quando a gente está falando em estado de greve de vigilantes, vamos falar para a população que não entende o que significa que pode estar fechado porque sem vigilante não pode abrir por força de lei. Por exemplo, as agências bancárias. Essa é a que eu lembro de cabeça. O que mais que pode estar fechado por conta de não ter vigilante? A agência bancária vai fechar por não ter vigilante, porque a agência bancária não pode trabalhar isso aí. Vigilante abaixo do plano de segurança exigido pela Polícia Federal. Então, não abre nem o caixa eletrônico, não é isso? Caixa eletrônico não tem nada a ver com o caixa eletrônico, ele vai ter um acesso normal. Agora, atendimento presencial vai ser prejudicado devido à falta de vigilante. INSS já está fechado, mas a gente vai mobilizar Ministério do Trabalho, Ministério Público, Tribunal, essas situações todinhas, nós vamos exigir que a vigilância pare para poder dar um impacto na sociedade e podermos conquistar o que a gente está querendo, que é a nossa reposição inflacionária. Entendeu? Maravilha. Então, hoje, é o essencial para a gente. Apesar de nós sermos serviços essenciais, como fomos enquadrados agora pelo decreto do presidente, somos serviços essenciais. Então, nós não podemos tirar todo mundo. A gente vai manter o mínimo, que é 30%, mas com 30% da agência ela não pode abrir. Entendeu? Vai ter um vigilante pela agência, para dar segurança para o gerente. Mas para o funcionamento do público, não. Não vai ter. Os caixas eletrônicos funcionarão normalmente. Até acabar o dinheiro dele, que não vai poder repor. Linhares, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você deixasse os contatos para quem tiver dúvida, para quem é trabalhador dos vigilantes, com certeza já está muitíssimo bem informado, mas para quem não é trabalhador da categoria e que está vendo isso e está ficando preocupado e que quer obter mais informações, como é que pode obter informações hoje diretamente com o sindicato? Bom, primeiro, Carla, eu queria deixar aqui uma palavra final para todos os nossos vigilantes, sociedade civil, todos os jornalistas e tal. A nossa greve não é só por aumento salarial, é por dignidade, porque nós somos linha de frente, nossos vigilantes são os primeiros a estar na linha de frente da população, atendendo, antes do gerente, antes dos caixas, está lá o vigilante. Onde você vai, tem um vigilante já te dando aquele primeiro bom dia. Então, nós somos linha de frente, nós queremos dignidade apenas. E, óbvio, a reposição salarial que é o mínimo que nós temos direito. Quanto aos nossos contatos, o nosso sindicato está aberto de 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Nosso telefone de contato aqui da sede, 2237-4789. O meu celular está disponível também para quem quiser falar diretamente comigo, 97401-2995. Nossas redes sociais, está lá no site www.tribuna2vigilante.org.br.
Está lá para todo mundo assistir, para todo mundo ver. E daqui para frente, a partir de amanhã, acredito eu, já está rodando na rua nosso panfleto final da nossa greve, alertando os vigilantes e toda a associação, toda a sociedade civil. Maravilha. Linhares, te desejo força nesse momento de greve, porque a gente sabe que greve é um momento difícil, é um momento que todo presidente de sindicato não gostaria de entrar. Diferente do que as pessoas imaginam, o que os sindicatos gostariam é apenas o direito de seus trabalhadores, de sua categoria, sendo respeitada, para que todos nós estivéssemos trabalhando tranquilamente nos nossos postos de trabalho. Mas a greve é necessária quando a força maior, o patronal, se coloca de forma a não entender as necessidades dos trabalhadores, não é isso? Exatamente. Então, a gente pede só desculpa à sociedade e peço que todos compreendam e nos dê força para que isso aconteça de forma mais breve e terminamos com sucesso para todos e sem prejudicar muito a população. Maravilha. Te desejo força de verdade, sucesso na greve para que vocês consigam obter o que estão lutando em nome de todos os trabalhadores da região e do estado do Rio de Janeiro. Obrigada pelo nosso bate-papo. Foi novamente um imenso prazer conversar com você. O prazer foi meu e contamos sempre com a sua presença cobrindo nossos movimentos. Com certeza. Obrigada a você de casa que ficou com a gente e que com certeza vai estar junto com os vigilantes nesse momento de greve a partir do dia 20 de julho em prol dos direitos de todos nós. Hoje, a greve é dos vigilantes. Amanhã pode ser da sua categoria profissional. Pensa nisso. Obrigada, Linhares. Obrigada a você de casa mais uma vez. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.